Se o seu filho entrasse em um rio e depois de se afogar ele começasse a mudar misteriosamente, se transformando em uma criatura grotesca, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um casal tentando sobreviver ao seu próprio filho, enquanto tentam curá-lo de alguma forma. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a maldição do rio, em Bloach. Essa família nem imagina o monstro que o seu filho vai se tornar. O Jack é um pai que ainda está de luto depois que a sua filha recém-nascida acabou não resistindo ao parto. Isso deixou o cara arrasado, e dividiu um pouco a família. Mas a sua esposa Hannah não queria perder tudo que eles tinham construído juntos. Então ela pede para os dois seguirem em frente, e diz que talvez deviam fazer uma viagem em família, enviando um estudo dizendo que viagens ajudam as famílias a superar traumas e a ficarem mais unidas. Decidido a manter a sua família unida, o Jack aceita e diz que iriam viajar para Tóquio. Então ele compra as passagens e faz a reserva em um Airbnb. O problema é que quando planejava tudo, ele recebe a mensagem de um amigo avisando que tiveram um problema, e mostra um vídeo de uma das bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, que aparentemente estava sendo atacada e explodida por um grupo de terroristas. Não demora muito para o Jack receber um e-mail do general, convocando todos os soldados para servirem e contra-atacarem. E vendo que teria que servir, o Jack decide que iria deixar sua família ir sem ele, para aproveitarem um tempo juntos. E para se divertir e esquecer a tristeza, o Jack aproveita seus últimos dias de folga jogando Standoff 2, que é um dos maiores FPS mobile do mundo, que conta com mais de 200 milhões de jogadores ao redor do mundo. E isso não é à toa, pois esse jogo tem tudo que você adoraria ver em um FPS, já que ele tem gameplay dinâmica, batalhas táticas, mapas extremamente bonitos e detalhados, além de uma infinidade de armas e gadgets para você criar diversas estratégias de batalha para derrotar os seus inimigos, com uma grande variedade de modos multiplayer para você se divertir com seus amigos ou sozinho. E para você que adora competir, saiba que agora você pode colocar à prova suas habilidades nos modos ranqueados e nas arenas de esportes, e quem sabe até se tornar um profissional um dia. Mas para você que só quer se divertir e conhecer pessoas novas, saiba que o game tem uma comunidade gigantesca para você interagir e fazer alguns amigos, que compartilham dos mesmos gostos que você. E por ser um jogo mobile, você tem a liberdade de jogar onde quiser, seja no intervalo da escola, no trabalho ou indo para casa no ônibus depois de um dia cansativo. E galera, esse jogo é realmente muito legal, pois ele tem uma variedade de armas gigantescas para se adaptar a todo tipo de gameplay, shotguns para quem gosta de rushar nos caras e sair atirando sem pensar, snipers para quem gosta de ficar camperando, fuzis de assalto para curto e médio alcance e muito mais. E a coisa que mais me chamou a atenção foram os mapas, onde tem diversos spots para você explorar táticas diferentes, e é bem divertido ficar caçando os players pelos cenários, fora que a movimentação e a mira é bem precisa, coisa que raramente você vê em jogos mobile. Então ele tem o selo de qualidade do Derrotando Filmes. E o Standoff 2 está sempre adicionando coisas novas, fazendo com que a diversão não tenha fim. E por falar em novidades, a temporada 9 está vindo aí. Então é o momento perfeito para começar a jogar, principalmente porque nessa season, além de um novo modo e um passe de batalha com 60 novos itens, essa atualização traz 3 mapas com inspiração no Brasil, que são os mapas Favelas, Teleférico e Oleoduto. Então não perca tempo, baixe agora o Standoff 2 usando o primeiro link na descrição, ou no comentário fixado, ou use o QR Code na tela para iniciar a sua jornada no jogo. E depois de jogar por vários dias Standoff 2, o Jack vai servir o seu país com a mira afiada graças ao jogo. Enquanto isso, a Hannah levava os seus dois filhos Steve e Kyle em todos os pontos turísticos de Tóquio, e enviava fotos e vídeos constantemente para o seu marido, dizendo que sentiam muita falta do Jack. Um dia, o cara decide fazer uma chamada de vídeo para saber como estava sua família, e a Hannah mostra que tinha levado os garotos para brincar perto do lago Kawaguchi, que fica perto do Monte Fuji. Só que enquanto os dois conversavam, a Hannah e todos ao redor parecem ficar desesperados com alguma coisa, e gritam o nome do Kyle, até que ela larga o celular, deixando seu marido maluco de preocupação. Sem ter com quem falar, e como a sua esposa não estava tendo as ligações, o cara manda mensagem para seu amigo Ryan Aoki, que envia um link do Instagram para o Jack, onde mostrava o seu filho Kyle após ter sido tirado do lago onde se afogou. E depois de algumas horas, ele recebe uma mensagem do Steve pedindo que ligasse para ele, e o garoto conta que seu irmão estava bem agora, mas que não fazia ideia do que tinha acontecido, já que todos estavam brincando juntos, até que o Kyle simplesmente desapareceu, e quando foram ver, ele já tinha se afogado. Com a notícia de que pelo menos o seu filho estava vivo, o homem desliga e vai ver as mensagens da esposa, que pede desculpas por não ter atendido, e avisa que o Kyle já estava bem, mas que o médico recomendou um tratamento com um terapeuta para checar os possíveis traumas, o que o seu marido acaba concordando por falta de opções, mas pede que ela tenha cuidado. Em seguida, ele volta a ver o vídeo, e percebe que logo após voltar a respirar, o seu filho tinha vomitado uma espécie de gosma verde ao invés de água. Mas logo o cara vai perceber que isso é a coisa menos estranha que vai acontecer com esse garoto. Ok, eu tenho que lembrar que é por essas e outras que é super importante aprender o básico do idioma local para onde você vai viajar antes de ir, nem que sejam frases prontas, para pedir ajuda ou fazer perguntas simples, como onde seria a localização de um lugar específico. Isso porque numa situação de emergência
emergência, você ficaria completamente indefeso se não tivesse como pedir ajuda. Afinal, ninguém entenderia o que você está falando para conseguir te dar uma força, né? Além disso, seria de extrema importância conseguir um guia turístico para te ajudar a evitar lugares perigosos e prestar socorro no caso de uma emergência, levando vocês até um hospital mais próximo ou uma delegacia no caso de assaltos. Agora, uma coisa que nunca podemos esquecer é de aprender primeiros socorros, e eu tô falando sério. É uma coisa que pode salvar a sua vida em momentos que você nem imagina. Isso deveria ser ensinado nas escolas para todo mundo, já que deveria evitar muitas mortes e ainda ajudaria a população a sobreviver num país em que o índice de violência só aumenta cada vez mais. E sim, agora eu estou falando do Brasil mesmo, mas eu vou dar umas explicações mais práticas aqui pra vocês. No caso de um afogamento, a primeira coisa é arrumar um jeito seguro de tirar a vítima da água. Aqui estamos falando de um lago raso, mas em grande parte dos afogamentos, você vai estar em um local com fortes ondas ou muito fundo. Então tente usar uma boia, corda ou um galho para retirar a pessoa da água, mas faça isso tentando garantir que você não seja mais uma vítima, pois como eu digo várias vezes aqui no canal, se você morrer não vai poder ajudar ninguém. Em seguida, avalie o nível de consciência da pessoa, se ela tosse, respira ou se ainda consegue falar. Se ela estiver consciente, deite-a de lado, para evitar que a vítima aspire a água ou vomite e se engasgue. E aí, cubra para manter a temperatura estável e chame ajuda o mais rápido possível. Agora, se a pessoa não estiver consciente nem respirando, inicie imediatamente a reanimação, com a emergência no viva voz de preferência, já que quanto mais demorar para realizar essa manobra, menores as chances da pessoa sobreviver. E para isso é necessário deitar a pessoa de barriga para cima em uma superfície rígida. Em seguida, empurre a cabeça dela levemente para trás, para fazer com que o fluxo de ar volte para a traqueia. Depois, localize o centro do tórax da pessoa, que fica entre os mamilos. Estenda os braços com uma mão sobre a outra e os dedos entrelaçados. Mantenha os braços esticados e use o peso do corpo para fazer as compressões rápidas e fortes. E tente fazer 2 compressões por segundo. E se tiver mais alguém em volta, peça que façam respiração boca a boca, mas apenas se a pessoa tiver algum tipo de experiência nisso. Caso contrário, vai ser inútil. O mais importante mesmo é a manobra de reanimação, conhecida como RSP. Agora, uma coisa que eu achei esquisita é o fato do garoto ter vomitado aquela moeba ao invés de água, já que nessa situação, o comum seria a pessoa pôr para fora uma parte da água que pode ter entrado nos seus pulmões, e não aquela gosma verde. Então, o ideal seria pedir que os médicos tirassem um raio-x dos pulmões, para ver o que pode ter se alojado ali, já que isso não é comum de nenhuma forma, e pode ser indicação de algo mais sério, como uma infecção parasitária, por exemplo. E assim, galera, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma ameba conhecida como comedora de cérebros, que é extremamente rara. Ela é encontrada em águas doces como rios, lagos e fontes termais. Até 2018, apenas um caso no Japão de meningoencefalite amebiana primária, causada pela Naegleria fowleri, foi relatada no país. Em 1991, a ameba foi isolada de uma fonte termal no país. E mesmo sabendo que esses casos de infecção são extremamente raros, a chance de sucesso no tratamento é extremamente baixa, mas para evitar a infecção é muito fácil. Apenas use um clipe nasal se for mergulhar em áreas conhecidas por terem essa ameba, ou em qualquer área de água doce de preferência. Afinal, ela só sobe para o cérebro se entrar pelo nariz, e provavelmente esse não é o caso do Kyle, mas sempre é bom checar para garantir. Depois de saber que seu filho estava vivo, o Jack consegue ficar tranquilo e vai dormir um pouco. No dia seguinte, ele liga novamente para sua esposa para ver como estavam as coisas, e ela conta que tinha ido até o mercado comprar algumas coisas para fazer um jantar especial, como se fosse uma festinha para tentar animar o Kyle. Afinal, desde que ele saiu daquele lago, o garoto parece meio estranho, ficando muito calado e meio agressivo. Nesse momento, o Steve aparece para ajudar a mãe com as compras, e percebe que seu irmão estava brincando com um sapo no quintal. Então, ele tenta tirar o sapo de perto do garoto por não saber se o animal era venenoso, só que isso deixa o Kyle extremamente irritado, tanto que ele morde o irmão e começa a gritar quase como se estivesse rosnando. E o pai até tenta dar atenção para os filhos, só que uma mensagem de câmeras de segurança chega ao seu computador informando que havia soldados inimigos no campo. Então ele tem que passar um comando para os drones de combate, enquanto tentava falar com os filhos. Só que como não dá certo fazer as duas coisas, a Hannah desliga para tentar resolver a confusão. Então o pai volta à gravação de tela para analisar com calma o que aconteceu, e percebe que o seu filho parecia estar com os olhos verdes brilhantes. Inicialmente ele acha que poderia ser alguma infecção ou parasita, e faz uma pesquisa rápida sobre o assunto, mas como seu filho nunca foi violento, ele pensa que talvez possa ser um estresse pós-traumático. Então ele faz outra pesquisa sobre os terapeutas que falavam inglês para ajudar o Kyle, e encontra o Dr. Shinji, que faz uma consulta com o garoto, e depois conta ao pai que precisava de mais tempo, e que o garoto permanecesse no Japão por mais um período até que eles conseguissem chegar na raiz do problema, pois nitidamente o jovem estava com estresse pós-traumático. Mas o Jack não fica convencido de que o problema seja psicológico, pois percebe que a mordida que o Kyle tinha dado no seu irmão estava com o formato de um bico, como se a própria dentição do garoto estivesse sofrendo uma mutação. E aí ele vai assistir a gravação da consulta do Kyle com o Dr. Shinji, mas percebe que toda a gravação estava alterada, como se o garoto estivesse emitindo um sinal que prejudicasse os aparelhos eletrônicos. Com isso, o cara continua pesquisando mais profundamente e encontra uma espécie de fórum especial, que falava sobre como energias negativas afetam o comportamento de uma criança, além de outras coisas bizarras. Só que o Jack acha que estava indo longe demais, mas quando ele lê o nome da aba em que estava, sobre pais de crianças que já tiveram possuídas, ele decide deixar o seu
seu e-mail e pediram acesso para entrar na comunidade. No dia seguinte, o cara manda uma mensagem para sua esposa, perguntando o que poderia dar de presente para o filho. E a mulher fala que ele andava pesquisando muito sobre os drones e insetos, e que apesar de achar estranho a parte dos insetos, ainda acha que ele gostaria de um drone. Então é exatamente isso que o Jack compra pro garoto. Em seguida, ele vai até o Instagram do filho e percebe que ele tinha postado um vídeo de uma lacraia, com a legenda de que aquele era o seu novo amor. E mesmo com sinais de toda aquela esquisitice, que seu filho não estava normal, como a mordida de antes e esse novo amor repentino por insetos, o cara apenas dá uma risada e manda um áudio para o Kyle, dizendo que o amava e que entendia que ele estava passando por uma barra pesada, mas pede que ele ligue quando vir a mensagem. Logo, o aniversário do garoto chega e o Jack liga para sua esposa para ver como estava o planejamento da festa. Então ele aproveita para perguntar como estava o Kyle, e a Hannah conta que ele estava dormindo, já que vinha ficando longos tempos apagado na cama nos últimos dias. Ok, ficar atento às mudanças nesse caso é de extrema importância, já que alterações comportamentais podem sim indicar estresse pós-traumático, ou até mesmo sequelas deixadas pelo afogamento, já que como o próprio Steve disse, o seu irmão ficou desaparecido por um tempo, e não temos como saber quanto tempo ele ficou submerso, já que em até 2 minutos uma pessoa pode ser resgatada e se recuperar totalmente sem qualquer sequela, mas a partir de 3 a 4 minutos pode faltar oxigênio no cérebro, levando a sequelas leves, que podem gerar essas mudanças de comportamento que o garoto está tendo, e de 4 a 6 minutos, o risco de sequelas cerebrais graves aumenta consideravelmente, e mesmo que com tratamentos certos, essas sequelas possam ser até revertidas, as chances de que o Kyle mude para sempre são muito grandes. Então, para início de conversa, seria necessário que a mãe tentasse entender quanto tempo a criança passou no lago, para ter uma ideia melhor do que fazer e de como ajudar o seu filho. Quanto ao trauma, galera, mesmo sem sequelas cerebrais, uma experiência de quase morte pode gerar consequências neurológicas gigantescas, principalmente para a cabeça de uma criança que tem um senso de mortalidade muito menor do que o nosso, e a sensação de estar perto da morte tem um impacto gigantesco para elas. E se de fato for estresse pós-traumático, existem alguns sinais que a família tem que se atentar, já que para um diagnóstico concreto, os sintomas têm que durar pelo menos 30 dias seguidos. E os primeiros são ansiedade, isolamento social, tendência a fugir de tudo que envolve o assunto, explosões emocionais, sejam elas de raiva, tristeza ou medo, perda de interesse nas coisas que gostava de fazer e dificuldade para sentir emoções positivas, podendo evoluir para uma possível depressão, que também é um sintoma do estresse pós-traumático. O único problema dessa teoria é que o menino aparenta estar tendo alguma espécie de mutação física, já que a marca de mordida no braço do irmão se parecia mais com um bico do que uma boca. Então, o ideal, antes de tirar conclusões precipitadas, seria levar o Kyle a um dentista para que ele checasse se estava tudo bem com o garoto. Além disso, fazer vários exames com o médico também, como uma tomografia cerebral para descartar danos neurológicos, exames de sangue e hormonais, e uma avaliação oftalmológica por conta dos olhos brilhantes. Outra coisa que pode ser perigosa é o fascínio que o garoto adquiriu por insetos. É claro que por si só, isso não é problemático, porém se ele começar a mexer com espécies perigosas como sapos venenosos e as lacraias que também possuem uma ferroada venenosa, o garoto pode ir parar no hospital novamente, e dependendo da brincadeira, ele pode não voltar dessa. Por exemplo, a centopeia japonesa gigante e o seu veneno podem ser letais para uma criança, devido à intensidade da reação alérgica, e também tem a vespa mandarina. Essa é extremamente perigosa, pois tem um risco de choque anafilático e falência renal. Então, se eu fosse o Jack, eu não ficaria só dando risada desse comportamento. Afinal, esse moleque quase foi dessa pra melhor, e parece que ele está tentando novamente. Por isso, a Hannah, que está fisicamente com o garoto, deveria evitar que ele tivesse contato com esses bichos. Enquanto conversavam, ele recebe uma notificação de que o drone tinha chegado, e pede para sua esposa ir até a porta receber o presente. Com isso, eles percebem que o Kyle estava na escada parado com uma toalha no pescoço, como se estivesse preparando para ir para a água, ou saindo dela. Porém, ao ver a mãe, o garoto simplesmente some, e o pai achou isso muito esquisito. Mas quando a esposa recebe os presentes, e percebe que além de um bolo do herói favorito do Kyle, o cara tinha mandado um buquê de flores gigante, o homem recebe uma mensagem do Kyle em japonês. E aí ele traduz ela no Google, descobrindo que significava "Obrigado, pai. Quando você voltar para casa, vamos nadar um pouco." E apesar de achar tudo aquilo muito estranho, o homem se distrai com a felicidade da esposa e deixa passar. Mais tarde, a mãe vai cantar os parabéns para o Kyle, e vemos que a estática quando gravaram o garoto estava ficando cada vez pior. Só que o Jack pensa que era só um mau sinal da internet e também deixa passar novamente. Em seguida, a Hannah entrega o drone para o garoto, e o pai até pergunta se ele gostou ou se queria ajuda para manusear, mas o menino apenas diz que dava conta e sai correndo para usar o seu novo presente. E aí o Steve leva o celular para o pai ver eles pilotando. Porém, graças a uma forte chuva, o drone começa a perder altitude, e vendo que ele cairia no lago, o Kyle se joga na água, nadando com uma rapidez que deixa o seu pai muito surpreso. E quando o drone afunda na água, o garoto o pega, e rapidamente podemos ver olhos brilhantes embaixo d'água. Com isso, a ligação acaba, e o computador do Jack reinicia por algum problema estranho. E aí, percebendo que tinha algo errado, ele se prepara para mandar uma mensagem para o Steve. Porém, quando ia fazer isso, o garoto já manda dizendo que tem
tem algo errado com seu irmão, pois ele tinha mudado. Então ele mostra para o pai uma gravação de uma babá eletrônica que ficava instalada no quarto do seu irmão, e mostra que durante a madrugada, o garoto ficava acordado comendo pepinos e falando sozinho enquanto emitia uns sons estranhos. Em seguida, o garoto vai até o quarto do irmão, e mostra que embaixo da cama tinham dezenas de insetos e vários pepinos apodrecidos. E então, vendo que a situação estava séria, o cara liga para sua esposa para tentar discutir o caso, dizendo que tinha algo muito errado com o filho deles, e que o terapeuta não estava ajudando em nada. Com isso, a mulher fala que seu marido tinha que parar de colocar problema em tudo, pois era ela quem estava presa em Tóquio, tendo que lidar com tudo sozinha, e que não queria discutir com seu marido para piorar ainda mais a situação. Portanto, iria desligar e esperar ele se acalmar para conversarem. E aí vemos que o Jack estava tendo problemas com o alcoolismo, pois ele estava passando por muito estresse, e depois dessa discussão, ele zera o tempo sem beber, e sai para encher a cara e tentar desestressar. E o cara gasta uma boa grana na cachaça, chegando em casa de madrugada, percebendo que recebeu um e-mail estranho sobre se divertir em um site para adultos, além de uma confirmação de que o pedido dele para entrar naquele fórum de coisas bizarras foi aceito. Mas ao invés de cair na tentação, o cara decide ir conversar com a sua esposa e pedir desculpas pela discussão que aconteceu mais cedo. E a mulher também pede desculpas, e diz que estava muito sobrecarregada com tudo. Além disso, todo esse lance do acidente lembra ela de coisas ruins, e ela fala que não conseguiria perder outra criança. Com isso, o cara vai até os vídeos que tinha salvo no PC, e encontra o dia em que foram espalhar as cinzas de sua falecida filha em um lago, o que só o deixa ainda mais transtornado que antes. Bom, como eu já falei, galera, traumas são uma coisa extremamente profunda, que afeta a vida de uma pessoa de maneiras quase que inimagináveis, podendo até mudar a forma que ela vê o mundo. Então, se de fato o Kyle estivesse passando por um estresse pós-traumático, ele não chegaria perto da água tão cedo. Não só isso, como até tomar banho podia acabar desencadeando um medo irracional por conta da água caindo no seu corpo. E eu tô falando sério. Tem pessoas que passam por um afogamento e tem que fazer terapia por semanas, ou até meses para tomar um banho tranquilamente de novo. E outra coisa que me chama atenção aqui é que o garoto parece estar nadando muito bem para alguém que quase se afogou em um lago raso, que quase não tinha correnteza. Então temos duas opções para aquele acontecimento estranho. Ou o garoto aprendeu a nadar depois de ter passado por aquilo, o que é bem difícil, ou alguma coisa puxou ele para debaixo d'água no acidente. E essa teoria fica ainda mais evidente graças à quantidade de estática que vemos na tela toda vez que o garoto está em cena, o que é um indicativo comum do paranormal, já que muitas teorias de quem estuda o sobrenatural diz que fantasmas são formados de energia eletromagnética, e por isso afetam dispositivos eletrônicos, e podem até manipular a eletricidade de certa forma, drenando a bateria do seu celular, por exemplo. Então você que tem um iPhone já sabe o que dizer quando falarem mal do seu celular. A bateria não é ruim, ele só está possuído mesmo, já que esses espíritos supostamente são compostos de energia, e também é por essa razão que muitos dizem que a única forma de captar um fantasma é através de equipamentos eletrônicos como a Spirit Box. E mesmo que seja um tiro no escuro, seria interessante procurar algum morador local mais idoso e perguntar se existe alguma lenda sobre aquele rio que a Hannah visitou com as crianças, contando sobre o comportamento estranho do seu filho e o amor dele por pepinos que apareceu do nada. Afinal, ficar ignorando um problema não vai fazer ele desaparecer, só aumentar embaixo do seu nariz mesmo. E por falar na Hannah, galera, essa mulher simplesmente desapareceu, né? Não faz sentido pra mim a família estar hospedada perto da água depois do ocorrido. E faz menos sentido ainda essa mulher sair de perto do garoto dessa forma, ou deixar ele se aproximar de um rio. Ele tinha que levantar esse drone aí no quintal de casa no máximo. E do jeito que esse moleque tá se comportando, a única solução ia ser colocar aquelas coleiras de crianças pra ele parar de fugir e pular na água querendo repetir a dose do que aconteceu antes. E mesmo que o Jack esteja longe, ele é um operador de IA do exército. O cara deveria ter o mínimo de QI para jogar em qualquer IA as palavras rio, Japão, pepino e lenda, se ele suspeitasse de algo sobrenatural. E aí ele possivelmente chegaria na lenda dos capas, mas mais pra frente eu vou falar mais sobre essa lenda. Enquanto tentava se recuperar dos efeitos da bebida, o Jack percebe que foi aceito naquele fórum estranho e decide entrar para dar uma olhada. E lá ele encontra diversas postagens falando sobre o sobrenatural, e até encontra uma que chama sua atenção, que falava sobre glitches em vídeos e como isso tem ligação com o sobrenatural. Isso leva ele a se aprofundar em pesquisa sobre esses casos bizarros e descobrir que as entidades usam pixels borrados para manifestar a sua verdadeira forma, encontrando um mundo digital para se manifestar de alguma forma no mundo real. Ver tudo isso deixa o Jack preocupado, então ele manda uma mensagem para o Ryan dizendo que precisava da ajuda dele e vai dormir. No dia seguinte, o cara acorda e percebe que tinha uma ligação do Steve e 11 ligações perdidas da sua esposa. Então ele liga para a Hannah para perguntar se estava tudo bem, e a mulher fala que o Steve tinha simplesmente desaparecido e que deixou o Kyle na casa de uma amiga para ir até a delegacia pedir ajuda, e avisa que ligaria para ele depois. Com isso, o homem perde a cabeça e fala para o Ryan que precisava de um grande favor dele. Então ele envia $1.500 para o amigo e pede para que o cara viaje até o Japão para ajudar a sua esposa com as crianças. Então ele vai checar o seu PC e percebe
vendo que o Steve tinha mandado um áudio, dizendo que iria seguir o seu irmão durante a noite para descobrir o que ele fazia e onde ele ia, e junto disso tinha um vídeo de uma floresta à noite, com algumas crianças rodeando o local. Só que enquanto tentava gravar para o seu pai, vemos que o garoto é arrastado pela mata por alguma coisa, mas não conseguimos ver o que era, já que o arquivo corrompe. Nesse momento, a Hannah manda uma mensagem falando que era um alarme falso, e que o Steve estava bem, pois tinha perdido seu celular na floresta, e decidiu sair sozinho para procurá-lo. Com isso, ela pede que o Jack converse com o garoto, e faça seu papel de pai. Nesse momento, o cara recebe uma mensagem do general, decepcionado com a produtividade dele, já que até agora, o cara não entregou os planos militares, nem a inteligência artificial que ficaria responsável pelos drones, pedindo que ele entre em uma reunião online para conversarem, e todo esse estresse começa a fazer a mente do cara desmoronar. Mais tarde, ele entra em uma ligação com a Hannah e o Steve, para dar uma bronca no rapaz. Só que depois de conversarem, o garoto leva o celular para o quarto, e conta para o seu pai sobre aquelas crianças bizarras da floresta, que não pareciam muito humanas, e o homem pergunta se o Kyle estava ali no meio, mas o Steve fala que não tinha certeza. Então, o Jack pede para o seu filho nunca mais fazer isso, e avisa que iria mandar 6 câmeras de segurança para ele instalar na casa e ao redor dela. Assim, o Jack conseguiria juntar provas para mostrar a Hannah que realmente tinha alguma coisa errada. E o Jack também avisa que tinha mandado ajuda, pois o Ryan já estava chegando no Japão. Porém, o seu filho pede para não falarem nada para sua mãe, pois ela já não estava aguentando a pressão de tudo, e tinha voltado a tomar pílulas. Ao ouvir isso, o Jack fala que tentaria conversar com a mãe dele, e vai checar o seu e-mail, vendo que a mulher tinha comprado um monte de remédios no seu cartão. Bom, eu sei que eu falei antes pro cara começar a procurar mais sobre o mundo paranormal, já que não tem muita coisa na ciência que explique o filho dele ter mudado tanto de um dia para o outro. E de fato, essa é uma coisa muito necessária, pois como eu sempre digo, antes de derrotarmos algo, precisamos conhecer bem nossos inimigos, já que uma penca de entidades pode ser responsável por glitches na tela, de fantasmas a demônios e até bruxas. Então seria muito importante descobrir com o que estamos lidando, antes de procurar uma forma de combatê-lo, já que cada entidade tem uma fraqueza ou um ritual específico para ser vencido. Só que fazer essa pesquisa bêbado, quando a sua mente tende a esquecer a maior parte das informações, quando a sua atenção está baixa e o seu senso crítico também, você tende a acreditar em coisas que não podem ser verdade. Então fazer isso bêbado tem mais chances de te deixar paranoico do que de fato te ajudar em alguma coisa. Quanto ao Steve, seguir o irmão que talvez seja possuído para uma floresta no meio da madrugada é burrice, né? Fora que ele estava com uma lanterna ligada, que provavelmente foi o que denunciou a sua posição para aquelas criaturas. Eu sei que ele precisava enxergar alguma coisa, mas nesse caso, a discrição seria essencial para o plano dar certo. Fora que ele tinha um drone que podia muito bem ser usado com o celular acoplado, só para ele checar onde seu irmão estava indo. Eu sei que tem todo o lance de interferência, mas pelo menos ele saberia onde o garoto estava indo. E graças a toda essa maluquice, agora não podemos confiar nele, já que não sabemos se o garoto também foi possuído ou trocado por alguma daquelas coisas. E outra coisa que eu percebi é que o Jack não precisava necessariamente estar longe da sua família para fazer o trabalho, já que até onde deu para entender, o cara é responsável por operar drones, fazer táticas de guerra dos militares e criar inteligências artificiais para operar drones e câmeras. Então ele não atua ativamente no campo de batalha, o que me faz pensar que o Jack não tinha que ficar longe da sua família nesse período, pois ele poderia fazer tudo isso junto com a sua família. Era só ele explicar a situação para o seu superior. O cara tá metendo o bait do pai ausente logo nessa hora. E se ele podia ter colocado câmeras na casa desde sempre, por que ele não fez isso antes? E como o cara já viu que os glitches atrapalham bastante, o Jack deveria enviar câmeras analógicas, ou com backups offline que gravam independentemente da internet, tentando evitar que interferências apaguem as evidências coletadas. É claro que precisaria ser feito um teste para ver se mesmo assim, os glitches não iriam aparecer nas fotos ou vídeo. No dia seguinte, o Ryan liga para seu amigo para informar que finalmente chegou no Japão, e agradece pelo dinheiro que o cara lhe deu para ajudar nas despesas. Além disso, ele conta que viu todo o material sobrenatural que o Jack lhe enviou, e juntos eles dariam conta disso tudo. Fora que podia ter uma explicação racional para isso, como alguma infecção, mas o Jack fala que seu filho foi ao hospital pouco tempo depois do acidente, então não tinha chance de ser algo assim. E aí o Ryan sugere que fosse algo espiritual, mas garante que iria ajudar da forma que conseguisse. Em seguida, o Jack recebe algumas mensagens do seu filho com o código para acessar as câmeras de segurança, que ele queria que fossem instaladas. Com isso, ele agradece ao seu filho e liga para o Kyle para ver como o menino estava. Mas mesmo tendo atendido a ligação, a criança parece estranha e distante, mal respondendo às perguntas do pai, e comendo um pepino como se não houvesse amanhã. E aí o homem pergunta onde ele tinha conseguido aquela lâmpada de lava, e o menino diz que tinha ganhado de um amigo. Mas quando o pai pergunta qual o amigo, a mãe dele entra no quarto conversando com o garoto, só que ele também a ignora. Então seu pai ordena que ele responda à mãe, e nesse momento a câmera começa a dar um glitch bizarro, e parece que um inseto gigantesco estava subindo pelo pescoço do garoto, até que a ligação simplesmente cai. Assustado, o homem liga para sua mulher, falando que tinha algo muito errado que ela estava ignorando, mas a Hannah apenas fala que o cara ficou paranoico, pois o seu filho só precisava de mais tempo para absorver a situação. Então, sabendo que iriam discutir de novo, o Jack desliga e toma uma decisão desesperada. Ele compra uma passagem para o Japão e pega um Uber em direção ao aeroporto. Nesse momento, ele recebe uma ligação do Ryan, dizendo que conhece um monge no Japão que poderia dar informações sobre o que pode estar acontecendo com o Ryan, e avisa que vai instalar uma câmera no lago onde o garoto se afogou, para ver se captava alguma coisa. E o Jack acha uma boa ideia, só que quando estava prestes a chegar no aeroporto,
aeroporto, ele recebe uma ligação da Hana, que parecia estar péssima, dizendo que precisavam ir para casa logo, pois já não estava mais aguentando. Só que o Jack avisa que já tinha pedido a licença do seu serviço e estava indo ajudá-la em Tóquio. O problema é que podemos ouvir ao fundo o Kyle tendo uma crise de raiva e quebrando tudo que estava à sua volta, dizendo que queria voltar logo para casa. A mãe e o pai até tentam acalmar o garoto, mas o surto só vai se tornando cada vez pior, até que a ligação começa a ter glitches e acaba caindo de forma misteriosa. Mais tarde, o Jack recebe um áudio falando que a sua câmera captou algo se movendo perto do lago, onde o seu filho se afogou. E ao ver a imagem, o cara fica assustado. E como não sabia o que era aquela coisa, ele faz um post na comunidade sobrenatural que tinha entrado, perguntando se alguém sabia o que era aquela coisa. E depois de ver esse bicho, o Ryan vai até o tal monge para pedir ajuda. E chegando lá, ao ver a imagem, o monge diz que aquela criatura possivelmente era um Kappa, uma criatura conhecida por ser guardiã de lagos, rios e riachos, e que apesar de muitos acharem que eram apenas lendas, os Kappas eram muito reais. E pergunta se o Kyle tinha começado a gostar de pepinos, pois essa era a comida preferida dos Kappas. Mas o monge fala que tudo aquilo era muito esquisito, pois os Kappas costumam matar crianças e não possuí-las ou fazer amizade com elas. Só que ele conta que há 15 anos atrás, um pai apareceu no templo pedindo ajuda com o mesmo problema do Jack. Só que o monge que ajudou ele já tinha falecido, mas tinha certeza de que ele conseguiu livrar a criança do Kappa, pois o pai nunca mais voltou ali. E o monge avisa para o Jack agir rápido, pois logo o Kappa levaria a alma da criança, e aí não poderiam fazer mais nada. E lendo mais sobre esse bicho, o Ryan descobre que se esvaziasse a piscininha que tinha no topo da sua cabeça, o bicho perderia os poderes e poderia até morrer. Mas de acordo com o monge, o fogo também podia matar a criatura, e isso o Ryan definitivamente tinha. Ok, investigar o local onde tudo isso começou pode facilitar identificar algumas coisas que ajudem a achar o esconderijo do Kappa. Afinal, parece que essa criatura tem presença física e pode ter deixado pegadas ou rastros no local onde atacou o Kyle. Fora que poder finalizá-la com fogo sem nenhum ritual ou coisa do tipo, torna as coisas bem mais simples e fáceis de serem executadas. Só tem um grande problema nesse plano, o fato de que não era apenas um Kappa, mas vários deles, como vimos pela gravação do Steve na floresta, o que vai dificultar um pouco identificarmos qual deles está controlando o Kyle. Ou seja, se formos entrar na área deles, ao menos temos que estar muito bem preparados. E eu sei que o tempo é curto, mas se batermos as botas, não vamos conseguir ajudar ninguém. Então, como eu disse, devemos primeiro conhecer o nosso inimigo. O melhor a se fazer era mapear a região com drones com visão noturna e térmica, e fazer armas improvisadas como coquetel molotov, tochas e até mesmo um lança-chamas caseiro, além de criar armadilhas próximas ao rio com pepinos, para tentar atrair, isolar e capturar um Kappa. E para quem não sabe, os Kappas são yokais, que são monstros ou demônios da cultura japonesa, e o termo se traduz para criança do rio. Resumidamente, essa criatura é um tipo de saci brasileiro em alguns aspectos, sendo conhecido por ser esperto e muito travesso, adorando pregar peças às pessoas, espiar mulheres nas águas, assustar gado e roubar legumes. E apesar de ter uma aparência humanoide, ele está mais para uma tartaruga com bico e garras de lagarto, e tem entre 1 metro até 1,5 metros, então ele não é muito grande. Só que não se engane pelo tamanho, esse bicho é poderoso pra cacete. Isso porque esse monstrinho é conhecido por ter uma força sobrenatural, conseguindo subjugar humanos com facilidade. Além disso, o Kappa consegue controlar a água como um dobrador em Avatar, e ainda pode criar redemoinhos poderosos, e ainda tem a capacidade de sugar a alma e energia vital de suas vítimas. Ou seja, apesar de ser uma tartaruga calva, esse bicho aí não é pouca coisa não. Além disso, essa criatura parece ter gerado um vínculo estranho com o garoto, já que ele parece se manifestar apenas quando o Kyle tem algum tipo de desconforto emocional. Então, até que o Jack consiga ficar com a sua família, o cara deveria instruir todos a incomodar o Kyle o mínimo possível, manter o garoto em um lugar fechado e seguro, e tentar dar o máximo de pepino para esse guri comer, para evitar que a criatura se manifeste, e machuque a sua família enquanto o Jack está longe deles. Depois de ouvir isso, o Jack vai procurar pela internet para tentar achar algo sobre o tal garoto possuído pelo Kappa, e encontra naquele fórum sobrenatural um post de um pai que era marinheiro e teve seu filho possuído pelo Kappa. Ele tentou de xamãs até exorcistas, mas nada ajudou. Então, como era treinado para enfrentar o inimigo de frente, o cara atirou fogo no próprio filho para tentar queimar o espírito do Kappa e libertar o garoto. Mas infelizmente ele já tinha batido as botas, mas não por causa do Kappa, e sim porque ele foi completamente absorvido pela criatura. Só que depois disso, o cara foi preso, e agora era chamado de assassino, e lidava com a perda do filho em uma cela. Então ele volta a pesquisar e encontra reportagens falando sobre como a morte do garoto foi lenta e dolorosa, e um padre que foi consultado pelo marinheiro disse que o garoto parecia bem, e que mandou o cara procurar ajuda psicológica, mas aparentemente ele não ouviu. Isso deixa o Jack cada vez mais sem esperanças, até que mais tarde ele recebe outra ligação do Ryan, dizendo que tinha conseguido um rifle e um óculos de visão noturna para caçar aquela coisa, mas o Jack pede que o cara espere até ele chegar no Japão para ajudar. Além disso, o cara fala que estava pensando em entrar em contato com o pai daquele garoto
garoto que foi finalizado, mas o Ryan avisa que isso era uma péssima ideia, já que o maluco era tão louco que finalizou o próprio filho ao invés de caçar o monstro que fez isso com ele. Só que o Jack já estava decidido, e escondido do seu amigo, manda mensagem naquele post dele, dizendo que o cara era o único que acreditaria na sua história. Com isso, ele pede que o Jack mande o seu número, pois iria ligar pra ele, e depois de algumas horas o cara liga para conversarem, falando que o juiz não acreditou nele, mas que agora pelo menos alguém acreditava. Com isso, o Jack pergunta o que aconteceu com o filho dele e como poderia ajudar o Kyle, mas o prisioneiro fala que já devia saber muito bem o destino do seu falecido filho, e fala que provavelmente o Capa se apossou da alma do Kyle, e a sua teoria do porquê eles fazem isso é que os Capas odiavam a sua terra natal, e a única forma de saírem do Japão era entrando no corpo de outra pessoa, já que uma tartaruga calva não podia pegar um avião, né? E que com o tempo, a pessoa que eles possuíam ia desaparecendo até não sobrar mais nada, restando apenas a entidade. E quando o prisioneiro percebeu que o seu filho já tinha partido, ele tacou fogo na criatura para que ela não se aproveitasse do corpo do garoto. E se o Jack fosse esperto, faria o mesmo com o próprio filho caso percebesse que não tem mais salvação. Abalado com tudo que ouviu, o homem manda um e-mail para o seu chefe, dizendo que não poderia trabalhar enquanto não resolvesse seus problemas familiares, e novamente vai afundar suas mágoas em bebida, até que ele recebe uma ligação do Ryan, falando que infelizmente teria que executar o plano sem o Jack estar presente. Isso porque um tufão estava chegando no Japão, e nenhum voo iria pousar com um tufão gigante rodando na costa. E como tinha um pouco tempo, mesmo preocupado com seu amigo, o Jack não vê outra opção a não ser aceitar. Porém, vendo como seu amigo ficou abalado, o cara fala que o óculos de visão noturna vinha com uma câmera ativada através de um app, e envia o link para o Jack fazer o download e acompanhar a missão em tempo real. Sem escolhas, o cara só pede para que seu amigo não deixe aquela coisa tocá-lo, para que ele não acabe como seu filho. Bom galera, tem algo muito estranho nessa história. Primeiro, porque tradicionalmente os Capas não podem possuir pessoas, e muito menos mudar de forma para se parecer com alguém. A criatura yokai que pode fazer isso é a famosa Kitsune, que para quem joga LoL é a Ari, uma raposa meio humana com várias caudas, assim como a possessão que tradicionalmente só pode ser feita por Onis, que também é um outro tipo de yokai da cultura japonesa. Apesar de serem muito inteligentes e ter a capacidade de imitar vozes humanas, elas não conseguem fazer muito mais que isso. E apesar de terem materiais na cultura pop onde os Capas ganham poderes sobrenaturais adicionais, como conseguir controlar mentes, por exemplo, isso é mais uma adaptação e liberdade criativa que qualquer outra coisa, principalmente porque nesse universo aí, os monstros têm presença física, então eles não são espíritos e sim criaturas vivas. E aí não faz sentido eles conseguirem possuir qualquer pessoa, a menos que a criatura tenha largado seu corpo antigo para entrar na criança, mas aí teriam evidências físicas disso. Além disso, galera, como eu mencionei antes, os Capas são conhecidos por terem um casco de tartaruga super resistente, além de uma pele de lagarto com escamas grossas. Então não é qualquer bala que consegue matar esse bicho não. E caso o Ryan erre o tiro, ou não finalize a fera de primeira, o cara tá ferrado, pois como eu mencionei antes, Capas são super fortes e também são bem rápidos, então ele estaria morto antes de conseguir recarregar. A única coisa que é mencionada como fraqueza dessas coisas é a água no topo da sua cabeça, que de acordo com as lendas, é a força vital e a fonte dos poderes dos Capas, e a única forma efetiva de derrotá-los seria esvaziando essa água, e um jeito prático de fazer isso seria reverenciando a criatura, pois em muitas lendas, esses monstros não conseguem rejeitar uma reverência, como os vampiros que não conseguem entrar em casa sem serem convidados. E caso ele se abaixar para fazer uma reverência, o Ryan poderia usar esse tempo para empurrar a cabeça do bicho para o chão, esvaziando a água na sua cabeça e derrotando ele. Ou até mesmo jogar um coquetel molotov na hora que o bicho se abaixar, né? Já que outra fraqueza mencionada dessas coisas é o fogo. Então caso tudo dê errado, o cara pega um lança-chamas improvisado para atirar fogo no monstro, ou até mesmo usar isso para afastar as criaturas e tentar fugir. Mas ele tem que se apressar, pois a cada segundo o Kyle está mais perto de perder a sua alma para essa criatura. Depois de falar com o Ryan, o cara vai dar uma olhada nas câmeras de casa para ver se sua família estava bem. E quando não vê ninguém nos cômodos, ele liga para sua esposa, perguntando se estava tudo bem. E a mulher avisa que decidiu tirar um tempo para si, e enviou as crianças para um festival com uma amiga japonesa que tinha conhecido. Só que o Jack percebe que a sua esposa estava agindo de maneira estranha, e vários glitches começam a acontecer na tela. Com isso, ele avisa que tinha uma centopeia logo atrás dela, mas sem hesitar a mulher mata o inseto, e começa a rir freneticamente como uma louca. E a cada gargalhada, mais glitches aconteciam, até que a transmissão cai. Com isso, o Jack percebe que também podia ter perdido a sua esposa e tenta desesperadamente ligar ou mandar mensagem pra ela. Só que toda vez o telefone falava que o número não existia mais. Então ele entra no software do óculos de visão noturna e fica esperando com o coração na mão que seu amigo estivesse bem. Depois de um tempo, o Ryan inicia uma transmissão se rastejando pelo mato. Só que o Jack pede para o amigo sair dali o mais rápido possível, mas a transmissão parecia estar com algum problema. Então ele não consegue ouvir direito o que o Jack estava falando. Com isso, Ryan vê uma criatura se mexendo em meio à vegetação e atira sem hesitar. Mas isso
isso infelizmente não é o suficiente para finalizar aquela coisa, e tudo que o Ryan pode fazer é ficar vendo seu amigo ser atacado e finalizado pelo monstro. Cansado de não fazer nada, o cara decide ir para o Japão, mesmo sem a permissão escrita do seu comandante, e com o risco de um tufão. E mesmo sabendo que a sua esposa já tinha batido as botas, ele voa até o local e dirige o mais rápido que pode em direção à casa, tentando ligar para sua esposa durante todo o processo. Mas quando chega lá, ele só encontra uma casa escura e vazia, então ele começa a explorar o local procurando por sua família. Mas quando chega no banheiro e encontra a Hannah finalizada na banheira, o homem desaba, até que ele ouve alguém entrando na sua casa, e vê uma criatura bizarra andando pelos corredores. Sem pensar duas vezes, o homem coloca fogo no lugar, e aparentemente consegue queimar o capa, até que ele recebe uma mensagem do Steve, dizendo que o seu irmão não foi ao festival e ficou em casa. Ao ouvir isso, o Jack corre para salvar seu filho, e vê a criatura queimando em meio às chamas, mas infelizmente o fogo alcança seu filho Kyle. Só que pouco tempo depois, um incêndio chama a atenção das autoridades, que chegam na casa e encontram um homem que atirou fogo nela, e a esposa dele finalizada. Então, obviamente, o Jack é acusado de tirar a vida da esposa, e é levado à corte marcial nos Estados Unidos. Com isso, o Steve é colocado para depor, e ele diz que seu pai é um ótimo homem, que nunca tentaria feri-los, e que sempre estava tentando os proteger, um verdadeiro herói. Aí a mãe do Jack diz a mesma coisa. E então, vemos que o Kyle sobreviveu, e falou a mesma coisa no depoimento. Mas aí vemos que a câmera do julgamento ficava dando glitches, indicando que o Kappa finalmente conseguiu sair do Japão, e que seu filho nunca mais será o mesmo. Bom galera, tacar fogo na casa depois que a esposa do cara já estava morta, não faz muito sentido também, né? É óbvio que você vai ser incriminado por isso, sem contar que o cara ia queimar todas as provas do que aconteceu ali. A primeira coisa que ele devia ter feito ao chegar no Japão, era pedir ajuda das autoridades, e mandá-las diretamente pro endereço onde a sua esposa estava. Por mais difícil que seja a cena que o cara acabou de presenciar, ele precisava ter provas de que não foi ele quem finalizou a própria esposa. O Jack viu que essa estratégia não funcionou para aquele marinheiro, e o cara estava apodrecendo na prisão. O melhor era ele deixar a casa inteira, para ter provas de que ele não cometeu nada contra sua família. Afinal, o cara chegou bem atrasado para ajudá-los, e só conseguiu fazer justamente o que a entidade queria, que era sair do Japão. Por isso, teria sido muito mais inteligente mandar o Ryan até a sua família para tirá-los daquela casa o quanto antes, e levá-los até um monge budista, para tentar de alguma forma realizar um ritual no garoto, para atrasar a transformação, ou pelo menos pro Kyle estar em um lugar que o Kappa poderia ser controlado, e não conseguiria escapar do país, pois o objetivo aqui era não deixar essa entidade sair daquele lugar. Fala galera, e se algum membro da sua família se transformasse nessa criatura, o que você faria? Me contem nos comentários. E se você estivesse comemorando a virada de ano, e um apocalipse das máquinas começasse, o que você faria? Quer saber se esses jovens vão sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado quando forem nadar em algum lugar. Nunca se sabe se as águas estão amaldiçoadas, e você pode acabar virando uma criatura horrenda.